Socialmente eram rejeitadas, mas por Cristo eram amadas. Olá, eu sou a Dani Cadori, eu sou teóloga, design de moda, escritora e também criadora do Ministério Online Vem e Vamos. Se você ainda não conhece, acompanha lá. E aqui na internet eu compartilho sobre Jesus, sobre a Bíblia, teologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a relação de Jesus enquanto ele esteve aqui na Terra com as mulheres. Se você ainda não viu o vídeo anterior, onde eu falei sobre como era a vida das mulheres no mundo greco-romano e judaico, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa ver e daí compreender ainda mais como foi a relação de Jesus com as mulheres. O primeiro ponto que você deve saber e que eu mencionei naquele vídeo é que a maneira que Jesus se relacionou com as mulheres foi totalmente disruptiva de como a sociedade via as mulheres. Ele trouxe dignidade para mulheres que eram vistas como seres de segunda categoria. E a relação de Deus, Jesus, com as mulheres é perceptível desde a genealogia de Jesus. Não era comum que nomes femininos fizessem parte de genealogias, mas na genealogia de Cristo o nome das mulheres está lá. E não são mulheres de alta categoria ou que possuíam imensas posses, não, mas mulheres simples e muitas vezes ainda mais depreciadas pela sociedade, como é o caso de Raabe. E a presença das mulheres na genealogia de Jesus, não sendo algo comum na época, mostra como elas foram honradas. E como essas mulheres, como Tamar, Raabe, Ruth, foram honradas pelo Senhor a tal ponto de aparecerem na genealogia de Jesus. Como nós sabemos, enquanto esteve aqui na Terra, Jesus, ele sempre observou e olhou para os marginalizados. Isso fica claro quando ele se relaciona com aqueles que eram vistos como inferiores, quando ele permite ser tocado pela mulher do fluxo de sangue, quando ele está com os leprosos, quando ele fala com os pobres e até por vezes exalta que eles são maiores do que aqueles que muito têm, mas se comportam de maneira contrária à palavra. Jesus, ele lançou o seu olhar para aqueles que viviam à margem da sociedade. Aqueles que não eram valorizados estiveram na presença de Jesus, foram escutados pelo Mestre e ouviram o Mestre. Então, indo também em contrapartida nesse quesito, Jesus, ele olha para o oprimido, ele olha para aqueles que muitas vezes pela sociedade são vistos de segunda categoria. Jesus fez isso ao longo de todo o seu ministério e ele continua fazendo até hoje. Diversas vezes nós importamos para dentro da igreja um olhar completamente secular, onde nós pensamos que as grandes pessoas que devem sentar nos nossos bancos são os políticos, as pessoas donas de grandes empresas que possuem muito dinheiro e são vistas como grandes empresários ou admiradas pela sociedade. Mas a preocupação de Jesus nunca esteve nisso. Não que essas pessoas não sejam bem-vindas, mas elas jamais serão maiores do que aqueles que são marginalizados e vistos como inferiores pela sociedade. Isso porque Cristo quer restituir a identidade de todos. Cristo fala para todos, ele não fala somente para um grupo. É óbvio que somente um grupo acaba entendendo certas coisas por causa da revelação do Espírito, mas essa não é separada somente para algumas pessoas. Jesus se comunica com todos, inclusive com os marginalizados. E na época isso incluía as mulheres, que, como eu falei no vídeo anterior, muitas vezes elas eram vistas somente como um útero gerador. Elas eram vistas como um fardo, algo a ser dispensado. De fato, segunda categoria, mas Jesus se relaciona com elas e estabelece uma nova identidade. Algo que revela essa nova identidade estabelecida é a história de Jesus com a mulher que é flagrada em adultério. E as pessoas querem apedrejar ela, e é interessante pensar que ressalta ainda mais a diferença de como as mulheres eram vistas para como os homens eram vistos, que na lei do Antigo Testamento ambos deveriam ser apedrejados, homem e mulher. E ela foi pega em adultério, ela não estava adulterando só, mas somente ela foi levada para o apedrejamento, o homem não. E é nesse momento de ser apedrejada ou não, Jesus fala, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Certamente você já escutou essa expressão. E o que ele fala nesse momento? Ele revela o pecado oculto daquelas pessoas. E o que ele faz com a mulher? Ele estabelece uma nova identidade, um novo começo. Quando ele diz, os seus pecados estão perdoados, mas vai e não peque mais, ele estabelece uma nova identidade. E novamente é isso que ele faz até hoje. Até hoje Jesus segue estabelecendo novas identidades, não importando o que aconteceu até chegarmos até ele, mas o que nós faremos depois nos depararmos com ele. E era essa ruptura que acontecia com os encontros que Jesus teve com as mulheres, porque elas não eram acostumadas a se encontrar com um homem que as ouvisse, e muito menos que as ensinasse. Mas Jesus não somente
andou com as mulheres, como ele permitiu ser sustentado por mulheres no seu ministério. Ele permitiu que mulheres apoiassem financeiramente o seu ministério. Por que eu digo permitiu? Porque ele não necessitava. Ele não necessitava nem do dinheiro de mulheres e nem de homens. Mas ele escolheu ser sustentado por essas mulheres. E essas mulheres o acompanhavam. Um relato que fica claro do como Jesus, ele era compassivo, é quando Maria está aos pés de Jesus aprendendo e Jesus está ensinando. E ele diz, ela escolheu a melhor parte. Uma lição que muitas vezes é esquecida é que as mulheres, elas não tinham direito, elas não eram incentivadas a aprender sobre a palavra. E Jesus está ensinando. Jesus não está olhando para uma pessoa aos seus pés, uma mulher que era vista como inferior, pensando, não vale a pena ensinar ela. Segunda categoria, não. Ele está dizendo muito bem, você escolheu a melhor parte. Quantas vezes nas nossas comunidades de fé, mulheres não são incentivadas a estudar teologia e aprender da Bíblia? Quantas vezes tudo que as mulheres escutam em congressos é sobre como cuidar da casa e dos filhos? E isso é importante, mas os homens são incentivados a aprender sobre a Bíblia e teologia e falar sobre outros assuntos. E as mulheres muitas vezes são resumidas somente nesse âmbito, sendo que, na verdade, o que causa real transformação na educação dos filhos, na nossa casa, no nosso casamento, é a compreensão da palavra. Então isso também é algo que as comunidades de fé atuais devem aprender com o que Jesus fez há 2000 anos atrás. Ele ensinou as mulheres não somente a viverem como mulheres, que é o que nós majoritariamente escutamos de pregação hoje. Quando alguém prega para mulheres, quer pregar como mulheres devem ser mulheres, ao invés de pregar como elas devem ser servas e discípulas de Jesus. Jesus ensinou como ser discípulo para essas mulheres. E quando nós aprendemos verdadeiramente a ser discípulos, homens e mulheres, nós cumprimos o nosso papel aqui na Terra. Então nós não podemos viver mais e nós não podemos aceitar mais comunidades de fé que se neguem a seguir o exemplo de Cristo, de ensinar mulheres na palavra, de orientar mulheres teologicamente. E não vivendo nessa divisão onde os homens aprendem sobre a Bíblia e as mulheres somente sobre o lar. Porque não foi só para isso que a gente foi criada. Então é urgente que as comunidades de fé mudem isso. E falando sobre isso, eu lembro de algo que aconteceu comigo enquanto eu estava no seminário. Eu fazia ministério numa igreja muito pequena. Foi a primeira igreja que eu fiz ministério e durou pouco tempo. Eu pedi para sair de lá, obviamente. E o que aconteceu é que existia eu, mais uma outra mulher seminarista e outros 3 seminaristas homens, eu acho, ou 2, eu não lembro exatamente o número. E teve um almoço que foi para toda a igreja e quando acabou o almoço, a gente estava conversando com os outros seminaristas sobre teologia, Bíblia, se eu não me engano era essa a situação. Eu lembro que o ambiente estava super cheio, todo mundo conversando. E nisso o pastor da igreja chegou até nós e ele ouviu que o assunto não era... Enfim, acho que ele achou interessante o assunto. E ele olhou pra mim, pra outra menina seminarista e falou: o que vocês estão fazendo aqui? O lugar de vocês é na cozinha, isso é assunto de homem. E foi o que eu fiz, eu fui pra cozinha. O que me dói? Ter escutado aquela frase. O que me dá esperança? Os outros 2 seminaristas terem ido junto por compreenderem o que aconteceu. E o que eu quero dizer? Eu era uma pessoa que eu já estava estudando teologia, que não importava o que aquele pastor me falasse. Naquele momento, aquilo que ele me falou não me colocou no meu lugar. Aquilo me mostrou exatamente onde eu deveria estar. Que era incentivando mulheres a pregar a palavra e estudar teologia. Mas quando pessoas novas na fé, ou mulheres que não têm a sua identidade em Cristo definidas, ou que nunca escutaram que elas podem participar do ambiente teológico, de uma conversa teológica, escutam coisas semelhantes a elas, elas se paralisam. E por isso não é de se estranhar que existam tão poucas mulheres na teologia. Porque nós escutamos isso. E por vezes, muitas, infelizmente, pegam isso para elas. Que o lugar delas não é compartilhando conhecimento bíblico. Não é adquirindo conhecimento bíblico. Então, minha irmã, o que eu quero te dizer é: Jesus deixou uma mulher sentar-se aos pés dele e a ensinou, como um rabi. Nenhum rabi havia feito isso, ele fez. E ele continua nos ensinando até hoje e nos chamando a sentar nos pés dele. Sim, Bíblia é para você também. Teologia é para você também. Aprender sobre Deus é para você também. Compartilhar sobre Jesus é para você também.
Porque o próprio Jesus, quando esteve nessa terra, fez isso com as mulheres. E um ponto em que a maneira que Deus valorizou as mulheres e que Jesus valorizou as mulheres, que é muito claro, é no relato da ressurreição. Muitas pessoas ignoram o fato, quando nós falamos sobre o relato da ressurreição de Jesus, que naqueles tempos de Jesus, uma mulher não era considerada uma testemunha ocular. O que significava? O testemunho de uma mulher não valia. Vamos supor que você presenciou um crime e você, mulher, vai contar e relatar no tribunal, no júri, o que viu. O seu testemunho não vale. Era isso que acontecia na época. Mas o que Jesus fez? Qual foi a pessoa que ele falou para testemunhar da ressurreição dele? Maria Madalena. Em um mundo em que um testemunho feminino não era válido, a pessoa que recebe o privilégio não só de ver pela primeira vez Jesus, mas também de contar para os outros, homens, que Jesus havia ressuscitado, foi Maria Madalena. Se isso não estabelece para nós um padrão de como Jesus, enquanto esteve aqui na Terra, valorizou as mulheres, rompeu com o padrão do seu tempo e as amou, cuidou e deu dignidade, nada mais vai nos estabelecer isso e nos mostrar isso, porque nossa leitura bíblica é torta e enviesada. Porque quando nós compreendemos o contexto, ver que Jesus fez isso, mostra que Jesus amava aquelas mulheres que o seguiam e as valorizava, a tal ponto de dar o privilégio dela contar da ressurreição de Jesus. E o que nos mostra também o quão impactante foi para aquelas mulheres conviverem com Cristo, estarem face a face com Cristo, é o relato da crucificação. Recorde dos discípulos. Um traiu ele, acho que não vale entrar para conta. Outro negou 3 vezes, os outros se esconderam, correram. Quem esteve ao pé da cruz? Mulheres, inclusive Maria Madalena. E por que diante do perigo, essas mulheres permaneceram aos pés da cruz? Porque elas compreenderam tão profundamente a nova vida que elas receberam de Cristo, que elas não temiam mais por elas. Porque Jesus estabeleceu o que é viver para essas mulheres e quem elas são. As mulheres permaneceram aos pés de Jesus. Independente do perigo, da ameaça, elas permaneceram. E isso se estende a nós até hoje. Nós precisamos permanecer aos pés de Jesus. Nós precisamos permanecer, porque é o nosso lugar para estar. Cristo deu vida verdadeira para essas mulheres. Não só vida verdadeira, como uma nova identidade. Cristo colocou as mulheres como filhas amadas num mundo em que elas eram depreciadas. E Ele continua fazendo isso para nós. E na semana que vem eu vou começar a compartilhar com vocês as histórias das mulheres da Bíblia. E eu te convido a estar comigo nessa jornada, aprendendo com essas mulheres. Aprendendo a importância delas para a história. Aprendendo a importância delas para o cristianismo e como as histórias delas podem impactar as nossas vidas. E eu quero te lembrar, antes de terminar esse vídeo, eu não sei qual identidade você está adquirindo. Eu não sei quais circunstâncias que a gente enfrenta nessa vida como mulher estão te marcando e muitas vezes você está dizendo que essa é a vida que você tem que ter. Eu quero te dizer para olhar para a cruz. Porque é a cruz que diz quem nós somos, como nós devemos viver. E quem permanece aos pés da cruz e também vai até a sepultura é quem vê o Mestre. Maria Madalena viu Jesus porque ela esteve perto do corpo de Jesus. Nós vemos Jesus quando nós estamos perto de Jesus. Nós somos tocadas pelo amor de Jesus quando nós estamos perto de Jesus. Nós aprendemos de Jesus quando nós sentamos aos pés de Jesus. Então não deixe que as pessoas digam que aprender de Jesus, estar com Jesus é secundário para você. Que é mais importante você aprender a fazer macarrão para casar bem. O mais importante, minha irmã, é estar aos pés de Jesus e o mais vai acontecer. Porque quando nós estamos aos pés de Jesus, nós casaremos bem. Quando nós estamos aos pés de Jesus, nós vamos aprendendo a viver por essa terra. Não permitindo que as pessoas nos diminuam por sermos mulheres, mas compreendendo como Deus nos ama, nós sendo mulheres, de maneira única, singular. E não importa que não te escutem. As mulheres não eram escutadas, elas não tinham voz nem vez, mas elas encontraram o seu Senhor, que as escutou e as amou.
continue firme, continue aos pés da cruz. E na próxima semana nós iniciamos o nosso estudo sobre as mulheres da Bíblia e eu te convido a estar nessa jornada comigo. Se você viu até aqui, não deixa de deixar o seu like, curtir, compartilhar e comentar, porque é assim que você me ajuda a continuar produzindo vídeos aqui pra internet. Eu espero que tenha te edificado e que essas histórias e esse contexto tire o seu fôlego como tira o meu. Eu te vejo no próximo vídeo pra gente conversar sobre uma mulher da Bíblia em especial. Até lá!